Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, tag Curadoria, edição agosto de 2018. Essa caixa aqui bateu o recorde de envio, chegou no dia 3 de agosto, foi a mais rápida que chegou aqui na minha casa. Claro que você já percebeu, né? Hoje é dia 13 de agosto, passaram-se 10 dias, então ela também bateu o recorde de maior demora em ser feito um vídeo de unboxing. Claro que eu tive um motivo, né? Semana passada foi época de Bienal do Livro de São Paulo, edição 2018, então eu dediquei vários vídeos ao evento e acabei não tendo espaço na grade para postar o unboxing aqui dessa caixinha. Enfim, vamos agora começar tradicionalmente. Aliás, mudou a caixinha de novo, né? Mês passado tivemos a caixa de especial de aniversário e agora temos mais uma caixa normal e saíram aqueles animais, né? Saíram os gatinhos, os cachorrinhos e agora apareceu um monte de livros aqui na embalagem. Enfim, vamos fazer o unboxing. E já tentando lembrar o que a gente sabe sobre essa caixa. Bom, basicamente nada, porque eu procuro não saber de nada. Eu não fico vendo as dicas, tentando descobrir, sacar o que tem aqui dentro. Não, eu prefiro abrir e descobrir. Acho que no máximo eu sei que o curador é o Cristóvão Teza. Se eu não me engano, ou se eu estou confundindo com outro mês também, não sei. Essa caixa aqui veio pesada. E olha só, parece que tem bastante conteúdo mesmo. Olha só que legal que tem aqui. Uma pequena amostra geral. Talvez vocês já tenham visto o que tem aqui de mimo, mas eu não vou mostrar o mimo agora. Vou deixar para mostrar um pouquinho mais para frente no vídeo, porque o que vale a pena mostrar primeiro é sempre o estojo, o livro e os primeiros itens aqui da caixa. Curiosamente, o marca-página saiu fora aqui do estojo. Tradicionalmente ele está dentro do livro. E tem umas novidades aqui que não tinha acontecido antes. Por exemplo, o livro está embalado em plástico. Isso nunca aconteceu. Coisa curiosa, por que será que mudaram? Provavelmente mudaram a gráfica, né? Enfim, o estojo. Eu já vi algumas pessoas comentarem que não gostaram muito, mas ele está interessante. Sim, está muito simples. Um amarelão com alguns tons preto. E só isso. Um grafismo interessante. Mesmo assim, eu gostei, não achei ruim não. Mas vamos agora então ao livro e também à revista, né? Dentro aqui do estojo também temos o mesmo grafismo que entra para dentro. Bom, vocês já devem estar acompanhando aí no detalhe do vídeo. Enfim, temos a revistinha aqui, tradicionalmente, onde a gente sempre coloca a frase que está aqui na quarta capa. É impossível observar pessoas através de uma ideologia. A sua ideologia observa por você. Philip Hoff. Concordo plenamente com o Sr. Hoff. Aliás, a ideologia é um dos grandes males da humanidade, né? Também tá bacana a capa da revistinha, mas eu vou deixar para mostrar depois, né? Com mais cuidado. Vamos então ao livro do mês, que é A Promessa, de Frederic Dürrenmatt. Ou Dürrenmatt. Acho que é assim, né? Se não for, fica sendo. A Promessa, a Pane, será um título duplo? Vejamos aqui do lado. A Promessa, a Pane. Interessante. A editora, eu não consegui identificar qual que é até agora. Enfim, A Promessa. Primeiro título desse livro. São duas obras então aqui contidas. É uma obra engenhosa, filosófica e paradoxal, que satiriza e reverencia o gênero policial de forma simultânea. Já a novela A Pane revela o brilhantismo de Frederic Dürrenmatt em elaborar debates teóricos, ao mesmo tempo que presenteia o leitor com uma história tão cômica quanto original. Em ambas as obras, saltam aos olhos alguns dos temas que tornaram Dürrenmatt um dos maiores escritores suíços do século XX. A justiça, o dever moral, a responsabilidade e a absurda força do acaso. É interessante, gostei das chamadas aqui da quarta capa. E, como eu disse, dessa vez a gente tem que desembalar. Eu nunca vi isso. Em todas as caixas que eu tenho da tag Curadoria, lembrando, né, da tag Inéditos, que é outro serviço aqui da tag Experiências Literárias, lá sempre são embalados os livros, mas na curadoria eles nunca vieram assim. Isso não atrapalha em nada, claro, né? Quem sabe conserva mais ainda o cheirinho do papel. Vamos dar uma curtida. Sim, uma bela de uma fragrância.
Assim, deixa eu mostrar antes o marca-página que veio solto, fora da caixa, fora do livro e fora até do estojo. Estava solto ali dentro da caixinha. Claro, segue o mesmo padrão, como sempre, apresentado na capa. E temos uma frase aqui, temos um romance policial soberbo. Até injustiça chamar esse livro de policial. Uma história maravilhosa e uma novela absolutamente perfeita. O livro eu gostaria de ter escrito. Confirmando, aqui disse Cristóvão Teza. Eu até concordo aqui com essa frase dele, somente o finalzinho, né? O livro que eu gostaria de ter escrito. Eu penso isso também quando eu vejo uma história que eu gosto bastante, daquelas que a gente dá tipo 5 estrelas, né? Ou no caso aqui do Imantados de Livros, 5 asteriscos. Eu também tenho essa impressão, puxa, se eu fosse um escritor, se eu fosse não, eu sou um escritor, né? Mas se eu tivesse escrito essa história, ou melhor dizendo, né? Eu sei que a história é tão boa e fico com uma certa invejinha de não ter escrito ela. Eu acho que é isso que o Teza comentou por aqui. Enfim, vamos então agora ao livro. A parte interna, temos uma folha de guarda totalmente amarela, combinando com a capa ali, aliás, com o estojo, né? E depois a tradicional frase que eu sempre gosto de dizer: essa edição foi feita pela TAG com carinho para seus associados. E aqui embaixo a gente confere quem é a editora, Estação Liberdade. Eu nunca ouvi falar dessa editora. Acho que é uma estreia aqui nas colaborações com a TAG Experiências Literárias. Aqui novamente os padrões gráficos e os 2 títulos de história. E depois já temos aqui um sumário, né? A promessa Hacking para um romance policial. E depois a Pane, uma história ainda possível, 1955-1956. Realmente interessante ser 2 histórias aqui. E a gente pode ver aqui pelo corte do livro que a primeira história realmente é longa, podendo a gente considerar como um romance mesmo, né? E já a outra, que é mais curta, a gente pode dizer que realmente é uma novela, como está comentado lá atrás. Dando uma conferida aqui, no começo da segunda história, realmente é só aquele mesmo padrão gráfico, nada demais. E as fontes são tradicionais, em letras pretas, nada muito chamativo. Áreas que eu tinha percebido por aí na rede, essa edição aqui no conjunto parece um pouco simples demais, principalmente o estojo e aqui o complemento com o visual gráfico do livro. Não tem nada chamativo. Vamos então à revistinha mesmo, vamos ver se aqui tem algum destaque. Como eu disse, eu gostei. Na revistinha parece que combinou mais esse padrão gráfico aqui. Ser só preto e branco, um pouquinho melhor do que lá no estojo que está amarelo e preto. Parece que lá não combinou muito não. Enfim, vamos ver o que temos aqui dentro. A tradicional cartinha ao leitor. E depois já começa o sumário, onde começamos com a indicação do mês, o curador, claro, Cristóvão Teza. Depois passamos para a indicação do mês, a entrevista com o curador, a coisa tradicional. Depois os livros indicados, a promessa e a Pane. Logo em seguida começa a boa sessão aqui da revista, Ecos da Leitura, onde temos um artigo sobre a literatura suíça. Depois, Ecos da Leitura, com inspiração versus críticas de Dürrenmatt, os grandes autores policiais. Depois, Metaliteratura, a literatura como objeto de escrita. Bacana. Depois o espaço associado com bingo literário. Essa parte eu sempre digo que é bobinha. Depois, a penúltima parte, leia depois de ler, aquela sessão de spoiler, né, que você só deve ler esse artigo aqui, feito pela Letícia Wiskowski, afiado com uma navalha, onde ela diz alguma coisa sobre a história da vez. E por fim, a próxima indicação. A curadora de setembro será Conceição Evaristo, uma autora muito badalada ultimamente. Vamos então aqui ao miolo da revista, então aqui com grande foto do Cristóvão Teza. Foi o Cristóvão Teza que organizou aquela edição especial e original da TAG, chamado Uns e Outros Contos Espelhados, que aliás foi até agora o único livro que eu li totalmente aqui da TAG. Vocês sabem, né? Lá naquele projeto, Cristóvão Teza selecionou alguns autores lusófilos, na verdade foram quase todos brasileiros e só um português, onde eles foram desafiados a escolher um conto clássico e depois fazer uma adaptação, seja como quisessem. E eu fiz a resenha de cada um dessas duplinhas. Eu deixo aqui em cima um link para você conferir a playlist dessas minhas resenhas individuais para cada um desses contos. No geral, eu não gostei muito desse livro não. Eu ainda não fiz uma resenha total, geral do livro, mas em breve ela chega aqui no Imantados Livros. Continuando aqui. Tem uma boa frase, há uma razão em cada diferente momento da vida,
mas acho que não há uma resposta universal. No primeiro momento, foi uma fuga, uma afirmação e imitação. No segundo momento, passou a ser uma ética, ou seja, era uma postura diante do mundo. Escrever era uma maneira como eu me definia. Anos depois, escrever passou a ser parte de uma cultura literária. Fazer o diário de uma pátria literária que não tem fronteira. Fazer parte disso aí. E, finalmente, hoje escrevo porque não sei fazer outra coisa. Bom, obviamente aqui é um texto referente à proposta aqui da história, né, que tem uma certa metalinguagem, pelo que a gente viu ali num dos artigos da revista, né. Aqui então, a entrevista com o Tesa novamente. Aqui os indicados, A Promessa e a Pane. Mais um autor e mais obras que eu nunca ouvi falar, do Dürrenmatt. Se é que é assim que pronuncia o nome suíço, né? Enfim, aliás, cadê a foto dele? Não tem a foto? Tem a foto aqui. Parece tão diferente, nem parece a mesma pessoa, por isso que eu fui procurar atrás, mas era a foto dele mesmo. Que maluquice é minha. Temos aqui a tradicional folha quádrupla com a literatura suíça. Max Frisch, Johanna Spyri, Hermann Hesse. Hermann Hesse, claro, aí eu conheço. Joel Dicker, não sei pronunciar o nome dessa escritora, enfim. Ok. A se estudar todos esses autores, né? Tirando o Hermann Hesse, que a gente já conhece, né? Depois, Inspiração versus Crítica, de Dürrenmatt. Aqui tem uma citação de alguns autores. E tenho aqui um P.D. James. Outro dia eu estava atrás de saber quem era um certo autor. Não sei se era esse aqui não, mas enfim, não importa. Seguindo aqui temos a metaliteratura, a literatura como objeto de escrita. Um artigo aqui bem pequenininho, depois o bingo literário, nada interessante, e a parte do spoiler, afiado como uma navalha, da Letícia Wiskovski. E por fim, a curadora de setembro, a Conceição Evaristo. Diz ela aqui que será um livro essencial. E aqui a tradicional propaganda da Tag Livros Lojinha. Enfim, bacana, nada demais. Vamos então ao mimo do mês, que talvez vocês já tenham reparado lá quando eu mostrei a caixa no geral, que é um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça literário, que também está embalado aqui, né? De 280 peças. O mimo de agosto de 2018 foi pensado como uma continuação da experiência de leitura. Interessante? Nessa caixinha você encontrará um quebra-cabeça com uma ilustração incrível desenvolvida pelo Black Mother Atelier, que reúne elementos essenciais das duas narrativas do livro de Frederick Dürrenmatt. Por isso, sugerimos que você monte as pecinhas ao longo da leitura para ir descobrindo a arte final aos poucos, como se estivesse desvendando um grande mistério. No entanto, se preferir, poderá ver o gabarito do quebra-cabeça acessando o link blá blá blá, ou o código abaixo. Depois de terminar o desafio, você poderá emoldurá-lo ou guardá-lo para começar a brincadeira em um novo momento. E é claro, não esqueça de compartilhar o resultado no nosso app Tag Curadoria. Ok, interessante. Vamos acessar o nosso estilete aqui para poder abrir essa caixinha. Tem um aviso aqui do lado que não é aconselhável para crianças menores de 3 anos. Ok, vamos ver. Não deve ser nada demais, apenas um quebra-cabeça tradicional como todos os outros que a gente já conhece, né? Mas a caixinha é bonitinha, ó, gostei. Uau, as pecinhas pequenas. E há uma ilustração aqui, né? Não há nada demais aqui. É um quebra-cabeça até que bem difícil de fazer. Usado aqui parece ter que ter mais do que 280 peças. Mas é bacana. Curti este mimo também, achei interessante. É sempre bom quando vem itens diferenciados das outras caixas anteriores, né? Bacana, gostei. Agora é hora de fazer aquela avaliação geral do kit desse mês. E aí eu preciso lembrar o que foi assoprado aos meus ouvidos, que dizia que o visual desse mês não estava lá essas coisas. Sim, eu realmente posso afirmar que não está nada inspirado. Praticamente é um repeteco de um padrão gráfico, onde, entre os itens, só está mudando as cores. Lembrando, no estojo temos o padrão gráfico em amarelo e preto. Depois, na capa da revista e também no marcador de página, temos o mesmo padrão em preto e branco. E por fim, na capa do livro, de novo o mesmo padrão em roxo e branco. Com uma pequena variação, onde temos o nome do autor em amarelo. E acabou, é só isso. Pura repetição. Sem inspiração nenhuma. Não dá para ficar animado realmente com esse visual.
Se a gente compara com outras edições dos meses passados, aí fica uma lástima, porque a gente pode lembrar fácil de várias outras edições onde o estojo era muito chamativo, mesmo que fosse simples, mas aí a gente pegava no livro e descobria que tinha uma variação enorme, ou às vezes algum complemento, até alguma coisa contraditória àquilo que estava lá no estojo. E também o miolo do livro com a variação também de cores para as fontes, variação de fontes também ali dentro, ou, por exemplo, grandes ilustrações. Aqui não tem nada disso no kit aqui desse mês. É uma frustração total. E até o mimo, a gente pode dizer que também é mais ou menos. É uma boa novidade ser um quebra-cabeça com uma boa quantidade de peças. Mas a gente não sabe, por exemplo, se a arte que vai ser montada aqui é condizente também com esse tipo de grafismo ou é outra coisa totalmente à parte. Quer dizer, na verdade é porque é um artista diferente que fez isso aqui, né? Enfim, eu fiquei muito frustrado. E lembrando, né, essa avaliação que eu estou fazendo aqui não leva em consideração a história aqui dentro, ou as histórias, já que dessa vez são duas. Afinal de contas, eu ainda não li a história, não tem como avaliar. Então, realmente, o que se faz aqui é uma avaliação de todos os elementos visuais aqui presentes na caixa do mês, que é o que faz a gente ficar bem animado, instigado, assim comprar a do mês seguinte. A gente fala, poxa, esse visual fica bacana na estante, então eu vou comprar do próximo mês, que também deve ser legal. Agora, se começa a vir um monte de coisas assim, fraquinho, você pode até desistir de uma assinatura. E então, para a tag Curadoria Edição Agosto de 2018, eu vou atribuir apenas 2,5 asteriscos. E agora só resta esperar o próximo mês de setembro com a próxima edição da tag Curadoria. E lembrando que semana que vem tem o unboxing da tag Inéditos, que até já chegou, mas eu também vou demorar um pouco para postar o próximo vídeo. E falando nisso, enquanto qualquer outro vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros unboxings dos meses anteriores da tag Curadoria, que estavam muito bons, diga-se de passagem. Bom, tchau, até a próxima.